esse caso de amor que a direita brasileira tem com as Forças Armadas como símbolo, eu considero isso tipo uma parada muito que trabalha contra, tá ligado? Eu acho que depois de 2022, ali, 23, meio que acabou isso, né? O pessoal meio que acordou, né, Rasta? Mas tem a galera. Tem Né? um Tem a pouquinho galera ainda, que mas... você, tipo, eu sei lá, se eu falo alguma coisa da ditadura, ou se eu chamo de ditadura militar em algum vídeo da Brasil Paralelo, sempre tem um patriota ali dizendo, tipo, é porque você não viveu na época, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Tipo, e o cara também não viveu na época, tá ligado? Mas o pai dele, que não fazia nada de nenhuma consequência, né? O pai dele só tomava cachaça e assistia futebol, então, obviamente, ele não foi incomodado pelo regime. Mas pessoas que pensavam, tipo, não era a esquerda necessariamente, né? Tipo, qualquer um que pensasse fora da caixa, tipo, já corria ali o risco de sofrer problemas, né? Então, assim... Rasta, se você me permite, até indicar para o pessoal que quiser saber mais sobre isso, tem um livro que chama-se Ideais Traídos, que mostra como, na metade do regime militar, ele virou um processo nacional socialista. Virou um nacional socialismo. Né? E esse livro, Ideais Traídos, mostra como que esse processo foi escrito por um militar que fazia parte do governo. Né? Desculpa te cortar, mas aqui vale a pena esse livro. Não. É que aí, às vezes, as pessoas fazem aquela distinção, tipo, não, mas é porque eles eram positivistas, né? Mas, olha, de acordo com João Camilo de Oliveira Torres, tem uma simbiose entre positivismo e conservadorismo no Brasil muito forte. Né? Olha, existe um conservadorismo brasileiro de vertente positivista. Né? E a gente vê isso já, assim, a gente vê isso no imaginário das pessoas de maneira completamente desarticulada e tal, né? Mas ele existe. Sim, mas aí tem um problema, que é uma coisa que eu brigo muito ainda, mas é uma coisa que carece de uma explicação mais ampla e precisa de tempo, e não é fácil de falar sobre isso, mas o próprio conservadorismo é um problema. Porque o conservadorismo ele não é uma doutrina, ele não é uma ideologia, e quando a gente olha na história, o conservadorismo nada mais é do que a marcha lenta da revolução. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um revolucionário dos anos 20, 100 anos atrás, ele hoje seria tratado como conservador. Por exemplo, por que a gente tem tanta gente... Obrigado, amor. Por que a gente tem tanta gente aqui no Brasil que tem certos paixonites pelo PCO? Porque o PCO defende algumas pautas que são claras para um movimento revolucionário. Vamos colocar aí da segunda, da terceira internacional, e hoje se encaixa no conservadorismo. Por que muito conservador, cabeça grávida aqui do Brasil, coloca o Putin como um grande homem, etc., e tem uma direita putinista no Brasil? Por conta disso, né? Então, quando a gente fala de eu até falei, o pessoal, esse Papa tem que ser conservador. Eu falei, Deus me livre de um Papa conservador. Porque um Papa conservador, no final, vira um Francisco. Porque ele vai começar a se adequar ao mundo, ao secularismo. A gente não precisa disso. A gente precisa de um Papa católico, acima de tudo, e tradicionalista. Ponto. Né? E aí vai ter as vertentes que a gente estava discutindo agora há pouco. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a linhagem dos generais de 64, você vai ver que são os mesmos que elevaram Getúlio Vargas ao poder, boa parte deles. E quando você vai mais para trás ainda, você vai ver que é a mesma linhagem que deu o golpe da República e derrubou o Império no Brasil. Né? Ou seja, eles acabaram com o Brasil, transformando isso aqui numa república, e depois aquilo que eu considero o prego no caixão da nossa história, que foi o Estado Novo do Getúlio Vargas, que destruiu a nossa história, a nossa cultura, que já vinha sendo destruída por essa galera. E aí depois eles aparecem em 64 e eles destroem um movimento popular, que esse sim era a direita, era um movimento vivo, e eles vão destruindo tudo isso. É só pegar lá o discurso do Castelo Branco, quando ele está assumindo a presidência, ele fala: esse não será um governo que olhará para a esquerda, mas não pense também que será um governo reacionário de direita.
Ele fala isso no discurso, assim, o pessoal não lê, né? Fala, não, porque os militares, vai lá, 64, quem levou os militares para fazer alguma coisa foi um homem, Olímpio Mourão Filho. Saiu lá do Triângulo Mineiro, subindo para Brasília, e os generais que estavam em Brasília, é só pesquisar, galera. O que eles começaram a fazer? Cavar trincheira na esplanada dos ministérios para entrar em combate dentro do próprio exército. Começou a sair um destacamento enorme do Rio de Janeiro, subindo para Brasília, e eles estavam indo para parar o Olímpio Mourão Filho. E aí a tropa parou, o comandante falou assim, olha, a gente está indo lá para isso, só que nós concordamos com ele. O que está acontecendo aqui está muito errado. Aí que a cúpula militar começa a conversar, e o Castelo Branco, que era um dos líderes para parar o movimento de derrubada do João Goulart, ele passa para o outro lado e ele assume a presidência. Entendeu? Tipo assim, é disso que a gente está falando, né? Não tem esse glamour. Por exemplo, se vocês me permitem mais uma história dessa época, tem um artigo deliciosíssimo do Arnaldo Jabor, na Folha de São Paulo, em 1997. Eu até coloquei nesse meu livro, aqui, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Tem esse artigo aqui. O Arnaldo Jabor, ele estava indo para aquele comício da Central do Brasil, bem famoso, que é quando os comunistas acharam que iam realmente tomar o poder, tava o João Goulart lá, gente do Partido Comunista da China, a coisa toda, dessa vez vai, estavam lá pegando, já tomando a Petrobras por dentro. E aí o Arnaldo Jabor estava lá como um bom militante comunista, né? Ele falou que naquele dia ele percebeu que não daria nada. Por quê? Ele falou que enquanto eles estavam com a rua tomada, os comunistas, os estudantes, os políticos e tudo mais, todas as casas, os apartamentos do Rio de Janeiro estavam todos com a luz apagada e toda janela tinha uma vela acesa. E o que se ouvia era o povo rezando o terço para livrar o Brasil do comunismo. O Arnaldo Jabor descreve isso. Aí ele falou que naquele momento ele percebeu que aquele movimento não ia dar em nada e eles já perderam a luta. Sabe? Então, assim, o 64 foi um movimento do povo, a marcha pela família e tudo mais. É tanto que, assim, os militares, eles assumem o poder a convite depois pelo Congresso, né? Mas quem fez o movimento mesmo foi o povo. Mas aí os militares hoje usam isso para muita coisa, né, que a gente sabe, e o desastre que foi eles durante o governo Bolsonaro, como eles prejudicaram o governo, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.